Todos os participantes, um excelente dia. Sejam muito bem-vindos. A comissão organizadora do 5º Seminário Internacional de Estatística com R tem a honra de recebê-los em mais um evento. Nessa edição do SER, devido à pandemia de Covid-19, conduziremos o evento através de lives no YouTube. Portanto, não é necessário entrar no link do Google Meet. Para conduzir a abertura do evento, convido os coordenadores do Seminário Internacional de Estatística com R, professor doutor Orlando Celso Longo, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal Fluminense, professora doutora Luciane Ferreira Alcoforado, professora da Academia da Força Aérea, professor doutor Ariel Levi, professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal Fluminense. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Ariel, Luciane. Bom dia a todos os participantes. Esse evento nosso, 5º SER, nós temos uma característica muito boa e um número expressivo de inscritos, mais de 1.250. Então, nós estamos com um evento que abrangeu todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal, vários países de fora. Então, nós estamos de parabéns pelo trabalho, foram mais de 50 pessoas trabalhando para que esse evento se realizasse, e todos estão de parabéns. E quero parabenizar também os participantes por atenderem às nossas chamadas. Tem muitas coisas que eu queria falar sobre o evento, mas eu tenho pouco tempo e vocês também vão fazer as suas observações. Bem-vindo a todos e vamos ter um SER diferente dessa vez, não presencial, mas como se fosse presencial. Vamos lá, pessoal. Vamos bater um papo rápido, porque nós temos aí tempo curto, não temos aquelas formalidades normais de uma apresentação de um congresso, que seria apresentação de reitor, essas coisas todas. Todos nós estamos muito atarefados, apesar de estarmos em casa. Mas vamos fazer o melhor do nosso trabalho, que é a realização do 5º SER, que, sem dúvida, vai ficar na história. Conte vocês agora algumas coisas. Bom, eu queria agradecer a participação de todos que contribuíram, os inscritos que nos apoiam, né, nesse evento. Como falou o professor, eu acredito que a gente vai chegar aí a 1.500, porque as inscrições ainda estão abertas, né? Então as pessoas ainda podem se inscrever, e não esqueça de assinar a lista de presença. Bom, nós temos aí, pelas nossas contas, em torno de 15 países participando deste evento, talvez até mais um pouquinho, né? Então, é uma alegria, espero que... e aí eu queria até convidar a audiência aí para dizer de onde vocês estão nos ouvindo. A gente tem que interagir pelo chat aí do YouTube. Eu gostaria de saber, né, de onde vocês são, qual é a área de formação de vocês. Coloquem aí, comentem. E eu também gostaria de lembrar que, em 2015, nós começamos o projeto deste evento, e, naquela época, o R ele ocupava a 5ª posição no ranking da I3E Spectrum,
Se alguém souber qual é o ranking atual, coloque aí no chat para a gente ficar sabendo. Vamos compartilhar aí o nosso conhecimento. Também naquela época, o R tinha em torno, acho que, de uns 8 mil pacotes. Agora a gente já deve estar chegando a quase 20 mil. Então, por favor, nos ajude, coloque aí no chat essas informações tão relevantes e tão motivadoras de participar dessa comunidade jovem, tão intensa, que se renova a cada dia. E agora então eu quero agradecer também às instituições que estão nos apoiando nessa edição, a UF, como sempre, né? A Academia da Força Aérea, que se integrou aqui à equipe, a UERJ, Unirio. Ariel, por favor, complete aí as outras. A ENSE. E nós não perdemos apoiadores, é só que algumas instituições realmente não tivemos chance, por causa da pandemia, de acessar todo mundo que nos apoia sempre. Mas temos lá a Universidade de Santiago de Compostela, né, do exterior também, que nos ajuda sempre, através do professor Manuel Febreiro Bandi, não é, que vai ser um dos nossos palestrantes. Mas eu queria dar bom dia, gente, bom dia a todos vocês. Estou muito feliz de ver uma comunidade tão vibrante. E como lembrou a professora Luciane, se nós estamos longe por causa da pandemia e online, não é? Vamos fazer do nosso chat a nossa sala de visitas. E vamos trabalhar juntos para que esse evento crie o que tem de mais importante, que é o seu network, não é? E a divulgação do R. Aliás, divulgação do R, missão número 1 do SER desde o evento inicial. Não é? Quando eu e a Luciane pensamos no evento a primeira vez, fomos procurar o Orlando, né? E a ideia era quem faz R. E hoje nós vemos que aqui no Brasil, na língua portuguesa, temos o maior evento de R acontecendo. Isso porque a gente vem prestigiando, procurando divulgar, sempre enaltecendo todos aqueles que fazem a mesma coisa no R. Né? Aqueles que vão nas redes sociais, aqueles capítulos que tem da R-Ladies, que fazem os seus meetups, e nós estamos sempre lá presentes. Eu, Luciane, que está sempre procurando que as pessoas procurem a linguagem, que procurem saber um pouco mais, que apliquem nas suas salas de aula com seus alunos, que criem laboratórios virtuais, que as coisas possam funcionar de outra forma também aqui no Brasil, assim como está acontecendo em todo o mundo. Fico muito feliz de ver todos vocês por aqui mais uma vez. Tenho certeza que vamos ter todos juntos num grande evento, né? Desde 2015 nós viemos batalhando por isso, e agora aqui a gente vê na pandemia, com todas as condições adversas, com tantas mil lives acontecendo ao mesmo tempo, a gente vê a maior audiência do SER de todos os tempos, aqui com mais de 1.250 e subindo, não é, Luciane? Graças a Deus, subindo cada ano que passa. Certamente, nossos eventos daqui para frente terão diferentes formas, mas uma coisa é certa, quem nos motiva são vocês, quem nos motiva é o fato de que a gente está conseguindo seguir na nossa missão de divulgar o R, de trazer novidades para vocês, nesse evento que, além de multidisciplinar, tem espaço para todos, desde os iniciantes até os profissionais, vamos dizer assim, de ciências dos dados, não é? Nós temos todos os níveis no R. E no R, a comunidade é muito forte. Não é? A comunidade é bastante vibrante, tanto nas redes sociais, principalmente no Twitter, como em todos os outros campos de atividade. Ninguém se nega a dar informação, é tudo de graça, não é? Não tem negócio de licença, tem que pagar isso, pagar... Nada disso, é tudo de graça. E aqui também é. Então, não perca seu tempo, se inscreve lá, né? www.ser.uf.br. Nos acompanhe nas redes sociais. Esteja conosco nesses 2 dias e durante o ano inteiro. Temos sempre novidades. Nesse ano, nós estamos relançando a nossa revista. Agora uma revista acadêmica, uma revista que pretende chegar nos mais altos níveis da CAPES. E nós contamos com vocês, doutorandos, mestrandos, graduandos, para escreverem os artigos. Ensino médio também. Ensino médio também, claro, Orlando. Assim, escreverem os artigos científicos, nós vamos poder chegar lá e fazer uma grande revista em português do R e também com os artigos, obviamente, em inglês, né, e espanhol, que também são aceitos. Mas o foco da revista é a gente divulgar a nossa comunidade
em português. Nessa edição, eu tive particularmente interessado em ver quais são os países que estão de fora, né? Então, nós vimos lá Cabo Verde, nós vimos Portugal, os países de língua portuguesa, em princípio, estão todos aqui, né? E o pessoal da Espanha também, tem bastante gente nos apoiando. Temos da Fico Alemanha feliz de ver também. vocês todos. Tem da Alemanha, tem de vários lugares, mas assim, eu fiquei feliz de ver, em especial, os países de língua portuguesa aderindo ao ser, né, a cada momento que a gente passa. Os outros estão sempre por aqui, é fácil a gente ver em eventos internacionais de todos os outros países. Difícil a gente encontrar esses países. Eu fico muito feliz, gostaria muito que vocês agora... Eu vou passar de novo para vocês, deu palavra ao professor, o professor não para de falar, tá certo? Vou passar Você de novo é o a nosso vocês. ponta de lança, o nosso marqueteiro. Pois é, a administração é assim, né? Então, lá no programa, eu vou agradecer mais uma vez o apoio lá do programa de administração da UF, né, do pós-graduação da UF, que nos apoia nesse evento desde a sua primeira edição, ao pessoal da estatística da UF, que também nos apoia bastante desde a primeira edição, ao pessoal da pós-civil, né, Orlando, que também nos apoia desde a primeira edição, e que esse seja mais um grande ser. E a vocês todos que aqui estão, e aqueles que ainda vão chegar, não esqueçam, o chat do YouTube é a nossa sala de visitas. Façam suas perguntas, anotem as perguntas, as palestras estão pré-gravadas, mas se seguirão de sessões online com os nossos palestrantes. Não precisa sair do canal, vai simplesmente seguindo. A coisa vai andar, fluir naturalmente. Escreveu uma pergunta, guarde ela. Se ela não for respondida durante o tempo da live, não tem problema. Nós vamos enviá-la ao palestrante e, posteriormente, publicar as respostas no site do SER. Tá certo? Então, bem-vindos todos. Tenham um grande evento. Está contigo, Orlando? Bom, agora vamos ter já o início das palestras com o Barbalho, lá de Pernambuco. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e vamos para o evento, rumo ao desconhecido para muita gente. Ok? Iniciaremos agora o primeiro bloco de palestras composto por 4 apresentações. Pedimos que as perguntas sejam enviadas pelo chat ao vivo, respeitando o código de conduta do YouTube. Ao final de cada apresentação, convidaremos o palestrante a responder as perguntas do chat. As perguntas que não forem respondidas ao vivo serão enviadas para o palestrante e as respostas serão disponibilizadas em nosso site posteriormente. Essa postagem será informada em nossas redes sociais. Iniciaremos com a palestra de título Meu SICONF, Transparência Pública, Shine, SQL, Máquina de Estado, DataVis e Machine Learning, tudo ao mesmo tempo, ministrada por Fernando Barbalho, doutor em Administração pela Universidade de Brasília, atualmente é analista de Finanças e Controle do Ministério da Fazenda. Tem experiência na área de administração, com ênfase em organizações públicas, atuando academicamente principalmente nos seguintes temas: dados abertos, ciência de dados, governo aberto, transparência, inovação e governo eletrônico. Olá, como vai você? Eu sou Fernando Barbalho, eu sou analista de Finanças e Controle do Tesouro Nacional, auditor federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, e eu vou apresentar para vocês rapidamente, né, um aplicativo que a gente fez que permite melhorar as extrações de dados sobre finanças públicas dos entes federativos brasileiros, e logo em seguida a gente vai ver como é que nós fizemos esse produto utilizando o R, tá bom? Então, esse é o produto, esse aqui é o endereço do produto que vocês estão vendo aqui em cima, tá? A ideia de construir esse produto é porque há uma grande demanda de pesquisadores, da sociedade civil, de jornalistas, né, de consumirem dados de finanças públicas dos entes federativos brasileiros, tá? E aí já existem diversas alternativas para esse consumo desses dados, porém, o que a gente observa é que essas alternativas, de alguma forma, exigem que o usuário conheça ou sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal ou sobre as estruturas da arquitetura do SICONF. Então a gente oferece essa alternativa em que o usuário vai respondendo algumas perguntas que o aplicativo oferece a ele, né? E de tal forma que essas perguntas saiam de forma bem natural, né? E o usuário não tenha, então, essa necessidade de compreender nem a Lei de Responsabilidade Fiscal e nem, muito menos, a arquitetura do SICONF, que é o sistema que tem esses dados, tá? Como é que ele faz isso? Como é que o aplicativo faz isso? Ele vai
oferecendo uma série de alternativas, né, que o usuário vai respondendo. Ele começa, por exemplo, indicando para o usuário qual é o tipo de dado que ele quer, se é receita orçamentária, se é despesa orçamentária, se é despesa por função e por aí vai, né? E aí o usuário vai pressionando o botão próximo, por exemplo, aqui, tá? E então um diálogo, né, entre o aplicativo e o usuário. Então, por exemplo, aqui o usuário pode formar o ano, né, um ou mais anos que ele quer fazer a consulta, depois, especificamente, para o caso dessa opção, que é despesa por função, tem a fase da despesa, se é despesa empenhada ou despesa liquidada, tá certo? E aí indica depois a função de governo, se é educação e saúde, e por aí vai, né? Então, tem um roteiro, né, que ele é um roteiro que varia de acordo com a opção que o usuário escolher, né? Por exemplo, despesa por função, faz sentido a gente ter a fase da despesa, né? Porém, se o usuário eventualmente escolhe receita orçamentária, tá? Como está se tratando de receita, obviamente não faz sentido ter a fase da despesa. Então você vai percorrer um caminho aqui que não passa por aquela etapa. E por outro lado, quando a gente escolhe despesa orçamentária, né, aí faz sentido ter a informação de fase da despesa, só que aqui aparece uma fase a mais, que é a despesa paga, que não tem no caso da despesa por função, tá certo? Observe aqui que não tem o caso da despesa por função. Desculpa, não tem aqui o caso da despesa paga na fase da despesa, tá certo? Então, essa abordagem, né, é bem tranquila, de tal forma que, no final das contas, o usuário ele vai ter uma informação aqui nessa primeira aba de um resumo do dado que ele quer. Por exemplo, aqui a gente tem os valores acumulados de saúde e educação para o governo federal, tá certo? Aqui vai ter o dado bruto, né, que ele pode consumir depois, bastando ele pressionar esse botão CSV, ele faz o download e depois consome, de preferência usando o R, tá? Aqui tem um gráfico com os dados da seleção, né? Também é um resumo, é uma coisa muito mais informativa, só para o usuário ter uma noção das cifras, dos valores que ele está lidando, né? Aqui tem o metadados da tabela, que explica o que significa cada uma dessas colunas aqui, tá certo? E aqui eu tenho o raio-x dos municípios, que ele é interessante quando a gente está tratando com os dados no nível dos municípios, tá? Por enquanto, a gente está tratando apenas com os dados no nível da União, que é o governo federal. Depois a gente volta para cá, tá? Então, isso aqui é o que eu queria mostrar rapidamente sobre o aplicativo, tá? Mas como a gente está no seminário de estatística com R, eu vou querer apresentar o que está por trás disso, o R por trás disso, tá? Então, indo já agora para o código, tá certo? Primeiro eu quero mostrar a máquina de estado, que é a que permite fazer essa mudança dos botões. Uma hora aparece um botão ativo, outra hora aparece um botão desativo, uma hora aparece um conjunto de informações, né, para você dialogar com o usuário, outra hora aparece outro conjunto de informações e por aí vai, tá? Tudo isso está regido por uma máquina de estado, que essa máquina de estado ela é implementada principalmente, né, usando o ShineJS, né, que ela oculta ou mostra elementos de Shine, né, dentro da nossa interface, tá? Então vocês viram que é um Shine que tem ali, né? E o ShineJS ele permite fazer essa ocultação ou exibição de componentes, né, visuais no Shine, tá? Então nós temos algumas funções que tratam disso e temos também alguns arquivos CSV, né, onde a gente faz essa parametrização, de tal forma que com o auxílio dessa parametrização, eventualmente, se for necessário incluir novos estados dentro dessa máquina de estado, né, fica bem simples fazer essa inclusão sem a necessidade de maiores intervenções de código, tá? Então isso aqui é o que eu queria mostrar, que é a questão da máquina de estado. Outra coisa que eu queria mostrar é que a gente está implementando isso usando o SQL, tá? A gente consome uma base de dados de mais de 220 milhões de linhas, então é uma base de dados super pesada, bem grande, uma base de dados Oracle do Tesouro Nacional, né? Então a gente faz a conexão e aqui nós temos várias funções em que a gente monta dinamicamente as colunas, monta dinamicamente o filtro, a clause where desse SQL e também o from também desse SQL. Então nós montamos dinamicamente as estruturas de SQL a partir
né, das opções que o usuário fornece, né? A cada passo daquele, a gente está montando e executando um SQL diferente, tá certo? Então, essa é uma questão interessante que vale a pena a gente chamar a atenção na implementação desse produto. A outra coisa, né, é a questão dos gráficos. Aquele gráfico é um gráfico simples, aqui não tem muito o que falar. A gente usa o ggplot, né, nada demais, né? Pega um data frame, faz um agrupamento, uma sumarização, usa o ggplot, usa a escala Virides, o Template e faz alguns ajustes de estética do gráfico, tá? Então não tem muito o que a gente aprofundar aqui, mas tem aqui o código que trata do gráfico. Em seguida a gente quer mostrar a questão do mapa, né? Aqui no caso a gente usa o GeoBR, né, como a fonte dos shapefiles, né, para identificar o limite do governo do Brasil, o limite dos estados e as sedes dos municípios, né? Então a gente usa o GeoBR para isso e faz um join, né, com o data frame, que é o resultado da consulta que a gente quer, tá certo? Então esse join gera o mapa, tá? Bem tranquilo também e tem um códigozinho bem interessante para isso, tá? Em seguida, a gente quer mostrar aqui a questão do data table, né? O data table, ele é o componente que permite que se navegue no aplicativo, né, como se fosse uma planilha eletrônica. Então a gente coloca lá a necessidade de uso desses componentes, desses botões para fazer as exportações, tá certo? Então isso é o que a gente faz aqui no nosso data table. A gente identifica os botões que a gente quer, né? A gente faz uma questão de troca de vírgula por ponto, coisas desse tipo, muito bem centrado aqui nessa parte aqui do código, tá? Queria chamar a atenção também, né, que especificamente numa das opções que a gente trabalha aqui, tá? Quando a gente trabalha com municípios, a gente pode pegar um conjunto grande de municípios para trabalhar. Então, inicialmente, né, o município selecionado é São Paulo, tá certo? Mas você pode ter várias opções de trabalho com os municípios, né? Escolher de uma lista, todos de uma UF e tal. E, especificamente, eu queria mostrar isso aqui por agrupamento econômico, tá certo? Esse aqui por agrupamento econômico, ele vai trazer por default, né, todos os municípios que economicamente se assemelham a São Paulo a partir de uns clusters que a gente montou, né, usando a abordagem disponível no R, né, de algoritmos de clusterização, né, e a partir de 5 variáveis relacionadas ao PIB, a gente, né, traz os agrupamentos dos municípios do Brasil. A gente pega os 5.570 municípios e aí a gente gera 6 clusters desses municípios, tá certo? Então, quando eu clico aqui por agrupamento econômico, por exemplo, né, vão aparecer por default todos os municípios que, de alguma forma, se assemelham ao município de São Paulo, né, nessa questão dos agrupamentos a partir, né, dos componentes do PIB, tá certo? Então são 108 municípios, né, que se assemelham a São Paulo nessa questão dos clusters, tá certo? Inclusive, a gente já fez uma história, né, no Medium, né, onde a gente conta, né, que municípios são esses, a gente coloca essa representação no mapa, quais são as características desses clusters, tá certo? Tá aqui nesse endereço aqui do Medium, tá? E tem o script, né, que é onde a gente chega nesses clusters e tal, também está aqui. A gente usa, né, o algoritmo PAN, né, para fazer essa modelagem, né? A gente identifica qual é a quantidade de clusters que mais se adequam, utilizando um parâmetro, né, específico dessa metodologia PAN, né, que é esse average width da Silzinfo, né, da silhueta, né, e então com isso a gente consegue fazer essa parametrização, né, da clusterização que a gente quer, né? Então a gente consegue pegar todos os municípios do Brasil e dividir em 6 clusters diferentes a partir do componente do PIB.
Por fim, eu queria indicar para vocês que a gente utiliza uma abordagem de DevOps, né, que é a equipe de infraestrutura da Secretaria do Tesouro Nacional, desenvolve boas práticas de DevOps. Então, o nosso Shine Apps está hospedado num servidor do Tesouro Nacional e tem toda uma questão de integração contínua para que a gente tenha sempre um projeto atualizado e com boas práticas de DevOps, tá certo? De um modo geral, né, é interessante observar que apesar da gente utilizar o SQL e tudo mais, né, a gente querer sempre o melhor desempenho possível, né, mas nem sempre por conta da base ser muito grande, por conta de algumas necessidades de concorrência da base SQL, então é possível que algumas vezes a gente tenha alguma dificuldade de desempenho, né, ao utilizar esse aplicativo, mas ainda assim compensa, né, é um trade-off que vale a pena, né, porque as outras opções, além de terem essa dificuldade do vocabulário da LRF e da estrutura, da arquitetura do SICONF, elas também muitas vezes são muito mais lentas de se usar do que você consumir os dados por essa interface, tá? Principalmente quando a concorrência não está tão grande no uso do interface com o RSICONF. Então, fica essa dica, até uma questão aí que vale a pena ser observada quando a gente vai construir um aplicativo desses com grandes necessidades de recursos de dados, né? Essa questão da melhoria do desempenho, da performance desse consumo de dados, que é uma coisa que está na nossa trilha de melhoria, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado aí a nossa aplicação e tenham entendido, né, pelo menos quais são os principais desafios que a gente teve com o R, né? O código vai estar disponível, ok? Vocês perceberam aí quais são os endereços que a gente utiliza. O meu contato principal no Twitter, o meu usuário é @barbalhofernand, Fernad, né? E o meu Telegram é @fbarbalho. A gente vai se comunicando e vai trocando ideias depois, tá? Muito obrigado. Até a próxima. Convido agora nossos moderadores, professor Dr. Ariel Levi e professora doutora Luciane Alcoforado, para conversar com o palestrante. Bom dia, Fernando. Prazer em vê-lo aqui. Mais uma vez abrindo o ser, hein, rapaz? Tá ficando já figurinha marcada, hein? Bom, adorei a sua apresentação, rapaz. E como a gente tem muitas perguntas no chat, eu não vou ficar fazendo muita pergunta para você, não. Eu sei que está complicado ali, eu vi um Shine muito elaborado, tá certo? Uma coisa bastante, vamos dizer assim, complexa, né, para os nossos estudantes. Eu adorei a parametrização que vocês fizeram, tá certo? Isso facilita bastante. Tem alguns pacotes também, como o Target, que facilitam esse tipo de parametrização. Não sei se você já conhece, mas seria uma coisa legal de vocês evoluírem para isso, para ficar bem bacana. Vou dar a palavra para a Luciane, porque eu falo demais, tá certo? Vamos lá, Luciane, você. Vai. Parabéns, Barbalho, adorei a sua palestra. Acho que a gente poderia ficar mais tempo aqui ouvindo você, dar todos os detalhes. Eu queria destacar aqui que o Pedro Oliveira, ele está impressionado. Ele fez um comentário aqui no chat, caramba, dá para fazer muito mais com o Shine do que eu imaginava. E também tem uma pergunta da professora Dirley. Ela diz o seguinte, Barbalho, muito bom, Fernando, há planos para ampliar esta aplicação ou novas em que se permita um acompanhamento detalhado do orçamento e sua execução de forma transparente para os usuários de dados? Eu passo a palavra para você. Joia, muito bom. Bom dia, então, Ariel. Bom dia, Luciane. Que bom podemos conversar novamente. Pena que não seja tomando um vinho lá em Santiago, né? Como da última vez que nos encontramos, né? Mas torço que em breve tenha outros leitinars também, outros SERs presenciais, né? Que a gente possa realmente usufruir da boa companhia, né? Que são vocês dois. Mas o Steven, que eu vi ali no chat, ali conversando também, né? Torcendo que essa pandemia acabe, que a gente possa aglomerar novamente, né? Bom, então, vamos lá aqui. Que bom que Pedro fez esse comentário, né? De fazer muito mais com Shine do que eu pensava, né? Realmente,
O Shine é impressionante, né? Toda vez que a gente acaba de fazer uma aplicação, já vem outras ideias do que poderia ser feito e de repente você tropeça em outras coisas fantásticas que alguém fez. Lá no grupo do R, do Telegram, de vez em quando aparece lá umas aplicações belíssimas que o pessoal faz em Shine, né? Então tem muita coisa realmente boa para ser feita com Shine. E aí o que eu acho que é interessante destacar especificamente é a questão da máquina de estado, né? Que eu acho que é uma coisa um pouco diferente do que a gente trabalha, né? E aí essa máquina de estado a gente tem que dar um tributo aí pro Atali, né? O nome dele? Da Natali. Di Natali, que vai estar aqui, inclusive, né, na programação, né? Ele era o pai do Shine.js, né? Que eu utilizo aí. Inclusive, a dica foi dele, né? O último CER lá em Niterói, lá nas mesas de bar, pós-seminário, lá a gente conversando, e eu perguntei para ele qual a dica que ele daria para fazer uma boa máquina de estado para o Shine, e aí ele sugeriu usar os hides e os shows, né, nas sequências dos pulos, né, na máquina de estado, né? Então é isso, né? Então vale muito investir um pouquinho mais o Shine, né? O Marcelo fez uma pergunta se eu uso mais algumas outras libs de visualização de dados. Não, eu só uso o Shine e o ggplot e o GeoBR para os mapas, né? A questão aí da transparência, né? O que acontece? Aqui nesse aplicativo a gente usa a gente vai até a última granularidade possível dos dados que estão no SICONF, né, que é essa da contabilidade das finanças públicas dos entes federativos. Então, para esse domínio de dados, a gente já foi no limite, né? Obviamente que tem outros domínios de dados, outros dados de orçamento e tal, que a gente pode trabalhar também. A gente está com alguns outros projetos, inclusive nessa área de federalismo fiscal, onde a gente pretende, inclusive, avançar nos dados finalísticos, por exemplo, já dando um spoiler aí, a gente quer pegar um município que seja referência em saúde, por exemplo, e tentar pegar os dados do DataSUS e ver como é que são os gastos lá na gestão hospitalar do município, como é que se gasta em internação, qual é o paciente mais típico de uma determinada cidade. A gente está fazendo alguns laboratórios aí, em algumas cidades que a gente está achando interessantes. Então, dá para fazer, sim, várias coisas, né, de nível de detalhamento melhor, inclusive entrando mesmo nos bancos de dados dos órgãos finalísticos, né, que estão abertos, como o DataSUS, né, usando até a biblioteca do Rafael, né, que é um cara fantástico e que está sempre contribuindo, ou usando os dados da base dos dados também, que é uma outra fonte de dados interessantes para a gente trabalhar, né? Então, além disso, assim, já existem algumas soluções prontas aí, vale a pena dar uma olhada nos dados do Senado, né, do Senado Federal, né, e também da SOF, né, que eles conseguem fazer um bom desdobramento dos dados orçamentários. Então, vale a pena consultar tanto o Senado como a SOF para... o Charles, esse Charles é muito engraçado. Grande Charles, uma honra também. Vale a pena, então, dar uma olhada aí no que a SOF e o Senado têm nessa questão do orçamento. Teve mais alguma coisa, Luciano? Acho que tinha alguma coisa sobre o Shine, não é isso? Deploy do Shine? Sim, teve uma pessoa que perguntou aqui, acho que é o Fernando. Vanessa, você tem como colocar aqui a pergunta? Comentar um pouco sobre o deploy desse Shine. Do Leandro, né? Então, Leandro, lá no finalzinho, né, da apresentação, eu falo que a gente tem uma equipe de infraestrutura que cuida desse deploy, né? Então, tem algumas práticas aí de integração contínua que o pessoal do Tesouro Nacional, na área de desenvolvimento, da área de infraestrutura, eles implementam, né? E a gente procura obedecer a essas regras, né? Então, tem uma equipe específica para isso e que a gente usa os procedimentos que eles fazem. Então,
Eu não tenho muita certeza exatamente o que eles fazem, eu não me interessei muito por fazer isso, mas no final, eu imagino que seja alguma coisa semelhante a um Docker, né, onde ele tem toda a implementação dos versionamentos e da infraestrutura necessária para fazer o deploy, né? Mas, assim, eu não sou exatamente a melhor pessoa para explicar como eles fazem. Eu só faço uso e eu não quero nem saber como são feitas as salsichas aí, né? E eu torço para que eu continue sem precisar saber. Normalmente, né, para as minhas aplicações, eu tenho tanta aversão a essa questão de infraestrutura que eu uso Synapse, né? Quando eu tenho as minhas aplicações, eu uso Synapse, publico lá e não quero nem saber como é que o RStudio faz para publicar e para disponibilizar os dados, né? Então, eu deixo tudo na mão do RStudio, aperto lá o botãozinho. Eu tenho várias aplicações de Shine, é o meu portfólio, é o meu endereço de Synapse, e eu só jogo lá e eles publicam, né? Então, essa é uma opção também, para quem não tem uma equipe de infraestrutura tão boa como a gente tem no Tesouro Nacional, uma opção muito boa que eu recomendo é tentar ver como é que tentar ver contratos com o Synapse, com o RStudio, para usar o Synapse, né? O Marcelo aqui está te chamando de Barba, e acho que faz justo. Exato. É Shine puro ou tem outras libs de Viz? Pois então... traduz para a nossa audiência, porque deve ter gente que não está nem entendendo. Tá bom. Barba é porque o pessoal me chama de Barba, né? De Barbalho, de Barba, né? Então já tem muita gente aí que me chama de Barba, né? Então a gente usa na verdade a gente usa o Flex Dashboard, que é uma biblioteca que é um template, na verdade, do R Markdown, né? O R Markdown vamos chamar de biblioteca, mas o nome não é correto, seria esse, né? Mas é uma abordagem que você permite misturar códigos com textos, né? Com representações gráficas e representações textuais, né? E tem um template específico que você trabalha bem essa questão do Shine, que é o Flex Dashboard, que você permite fazer aquelas caixinhas e ajuda muito a montar aplicações Shine, deixa de lado algumas complexidades que normalmente as aplicações Shine têm. Então, eu utilizo o Flex Dashboard com Shine, né? E como eu falei, em termos de DataViz, é ggplot, ggplot2, e aí quando eu preciso do map, eu uso o GeoBR, né? Bom, eu acho que a gente tem muitas perguntas. Está chovendo pergunta para você, mas como a gente tem uma limitação do tempo, então eu vou fazer a última pergunta aqui para a gente fechar. E é claro que o Fernando vai poder responder isso depois diretamente. Eu ainda tenho uma pergunta também, Luciano. Ixi, então vou passar para você, porque a gente só tem mais 1 minuto. Pois a minha pergunta é a pergunta da Daniele, né? Eu queria saber mais sobre a parametrização, tá certo? Eu queria que você entrasse um pouco mais em detalhe sobre essa parametrização. Eu pedir a parametrização, você deve estar falando, é a que eu uso para fazer a máquina de estado, né? Imagino, né? Isso. Ali foi uma coisa bem artesanal, né? Eu criei arquivos CSV com os parâmetros, que quando eu leio, eu transformo isso em data frame, né? E aí, eu identifiquei, são 3 ou 4 arquivos CSV, onde eu coloco algumas questões do estado atual e o que é que se espera do estado seguinte, né, da máquina de estado, né? Qual é a situação, qual é o gatilho que leva para o estado seguinte. Então, são essas questões que eu parametrizei, né? Então, na verdade, eu monto a sequência de passos, né, as etapas que existem, os estados possíveis na máquina de estado, né? Eu coloco nesses arquivos CSV, né? E também quais são os botões que estão ativos em cada uma dos estados possíveis, né? Que botões, se é o botão próximo, se é o botão anterior, qual é o componente, né? E também qual é o gatilho, né? Qual é a situação que dispara o estado seguinte. São essas parametrizações que eu fiz e que eu coloco num data frame que eu lendo um read CSV normal, né? E jogo isso no data frame e faço as críticas depois desses estados possíveis. Você já falou, você vai colocar o código para nós todo lá no GitHub, então vai ficar fácil a gente poder compreender você com mais calma
e estudar, né? Porque é isso que Claro. acontece no R, né? Como Exato. eu sempre digo, somos todos aprendizes, e eu aprendo muito contigo. E aí é com Eu fiquei vocês. muito feliz de ver o Charles, de ver outras pessoas que a gente conhece lá do Telegram e de outras redes sociais apresentando aqui, dando o bom dia. Eu tinha certeza que você seria, assim, um astro, no sentido de que você tem fãs até dizer chega, né, Barba? Então fica muito fácil de você de abrir o C com sucesso, sabendo que você vai trabalhar legal. Bom, gente, como diz a Luciane, 10h30, é hora da gente encerrar. Muito obrigado pela sua apresentação. Ficamos muito felizes com toda a participação da audiência e eu gostaria que a gente continuasse assim durante todo o C. Noeli, é novamente contigo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.